pastor. Bom dia, graça e paz, amém, glória a Deus, glória a Deus. Será que eu posso ouvir um glória a Deus? Amém. Será que eu posso ouvir um amém? Amém. Será que eu posso ouvir um bom dia? Bom dia. Deus está entre nós, amém? Deus está aqui. E hoje é um dia de celebração, é um dia em que nós corremos para a casa do Senhor, não é? A semelhança do que dizia o salmista: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quantos se alegraram nesta manhã e disse, vamos à casa do Senhor? Você está aqui, não é? Então, seu coração se dispôs em buscar ao Senhor, seu coração se dispôs em estar na casa do Senhor, e o coração do Senhor também se dispôs a estar aqui, amém? Então, nós estamos celebrando esse dia, que é o primeiro dia da semana na casa do Senhor. E não tem nada mais importante do que isso, nós estarmos juntos, celebrando o dia do Senhor, amém? Glória a Deus. Amém. Eu queria meditar com os irmãos numa passagem bíblica que está no livro na carta aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1. Eu até pedi o irmão para ele projetar e ele já fez. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20, amém? Já está aí. Porque, vamos ler juntos? Porque, eu vou ler com vocês. Porque todas as promessas de Deus têm nele o sim. Por isso, para a glória de Deus, por meio de nós. Essa passagem é muito preciosa, é muito rica, porque nesse versículo, Paulo consegue condensar o coração de Deus para nós. Paulo está dizendo ali que Deus fez promessas para nós, e nele nós temos essa promessa, e ele diz sim para todas essas promessas. E por meio dele, de Jesus, nós dizemos amém para a glória de Deus, para a glória de Deus. Por isso que, ao falar amém e ao falar glória a Deus, você está fazendo um compromisso muito sério. Diga para o seu irmão do lado. Diga para o seu irmão do lado, pode dizer. Quando você fala amém, você está fazendo um compromisso sério. Você está fazendo um compromisso muito sério. Eu vou ler uma outra versão que eu trouxe aqui para vocês. Essa versão é da atualizada, Almeida, revista e atualizada. Ela é muito boa, talvez uma das melhores versões da Bíblia. Mas tem outras versões que trazem com clareza, mais para os nossos dias, o que era o sentido literal que estava escrito na Bíblia, né? Eu peguei aqui uma versão que é muito preciosa. A nova versão transformadora. Diz assim, pois todas as promessas de Deus se cumpriram em Cristo. Amém? Olha, cuidado. Cuidado. Todas as vezes que eu falar amém, você falar amém, você está fazendo um compromisso. Não é isso que você ouviu aqui, do seu irmão do seu lado? Quando você disser amém, cuidado. Você está fazendo um compromisso. Amém? Amém. É demais, é precioso demais isso. Amém. Vocês vão entender por que isso é tão poderoso. Isso muda
muda todas as coisas. Está aqui na Bíblia, está tão claro para nós. Vamos ver? Pois todas as promessas de Deus se cumpriram em Cristo, com um alto e claro sim. Jesus bradou lá na cruz, tudo está consumado. Os evangelistas, todos eles, os 4, disseram que Jesus lá na cruz disse de alto som, bradou, sim, eu cumpro toda a justiça de Deus. Sim para todas as promessas de Deus. Sim para aquilo que está no coração de Deus. E por meio de Cristo, confirmamos isso, de modo que nosso amém se eleva a Deus para a sua glória. Vamos ver uma outra versão, na versão internacional. Diz assim: pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Tantas quantas promessas que Deus fez, tem em Cristo o sim. Tem uma assinatura de Jesus dizendo sim para todas as promessas de Deus. E aí continua: por isso, por meio dele, o amém, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Já dá uma compreensão melhor, porque Jesus é o sim. Ele disse sim para todas as promessas de Deus. Quantos concordam com isso? Está na Bíblia. Agora, a segunda parte desse versículo: por esta causa, por esta razão, por ele ter dito sim a todas as promessas, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. E há uma outra versão que esclarece mais ainda, que é a King James. Pois tantas quantas forem as promessas de Deus, todas têm em Cristo o sim. Por isso, por intermédio dele, o amém é proclamado por nós o amém é proclamado por nós para a glória de Deus. Aqui já começa a clarear essa ênfase que Paulo está dando nas promessas que Deus fez e que Cristo disse sim. E depois essas promessas foram feitas para a humanidade, para todos nós, para todo o povo de Deus, para todos os seus filhos. E nós, que somos os destinatários dessas promessas, nós dizemos sim ou amém. O que nós dizemos? Amém. Quem disse sim? Jesus. E nós vamos falar amém. E isso vai trazer glória para Deus. Sabe por quê? Porque no momento em que nós fazemos isso, nós estamos selando uma aliança. Nós estamos selando um pacto, nós estamos selando um compromisso. Para que haja uma aliança, é necessária a participação de duas partes. Precisa ter a parte que se compromete em dar alguma coisa, e precisa ter a outra parte que se compromete em receber alguma coisa. Isso é uma aliança. Então, quando você faz um contrato e você vende algo, você está dando algo e você se compromete em dar aquilo, e a pessoa que está recebendo, ela também se compromete naquele contrato, naquele pacto contratual que você está consentindo em receber aquilo que o outro aliançador, ou contratante, ou pactuante vai fornecer a você. Isso são leis entre nós, que nós conhecemos no nosso dia a dia,
mas essas leis são leis espirituais, não é? Tudo que nós vivemos aqui é uma sombra daquilo que é no mundo espiritual. Da mesma forma, Deus fez um pacto, Deus fez uma aliança com todos os seus filhos, com a humanidade. Amém? Cuidado ao falar amém. Amém é perigoso. Por isso que muitas vezes a gente fica calado. Não é? Você fica observando e não fala amém. E não fala amém. E aí o risco de não falar amém também é muito sério. Porque é um pacto, há uma aliança. É uma aliança. Deus fez promessas para os homens. E Deus está concedendo, não é? Todos os dias, sua graça, que vem com todas as suas promessas. E ele disse sim para todas elas. Quantas são as promessas de Deus? Paulo diz aqui, quantas são? Eu não contei, fui pesquisar, e alguém diz que há mais de 7.500 promessas de Deus na Bíblia para os homens. Amém? Há mais de 7.500 promessas de Deus para a humanidade. 7.500 promessas. Quantas são essas promessas? Pergunta o apóstolo. Quantas são essas promessas? Sejam quantas for, tem nele o sim, tem nele a sua assinatura, tem nele a sua concordância e tem nele o seu cumprimento. Porque Jesus cumpriu as condições desse pacto, dessa aliança. Ele cumpriu, por isso que Paulo diz que em Jesus nós temos o sim. Ele cumpriu todas as exigências de Deus. E ele, então, em aliança, ele pode nos dar todas as suas promessas, cada uma delas. E quem é o destinatário? Quem é aquele que vai receber essa promessa? Quem é? Quem é? Não tem ninguém aqui corajoso para dizer que é o destinatário? Tem algum corajoso aqui? Deixa eu ver. Amém! Achei um aqui. Um aqui disse, meu irmão, nós somos corajosos. Nós estamos meio tímidos aqui, mas daqui a pouco nós vamos estar. Mas quem é o destinatário é você. Levanta sua mão. Eu sou. Levanta a mão, irmã. A irmã é do fogo. Amém. Eu sou. Levanta a mão, irmã. Eu sou esse destinatário. Se existem 7.500 palavras de promessas na Bíblia, todas elas são para mim. Todas. E o que é maravilhoso, projeta aí para mim Números, irmão. Eu te dei o texto lá de Números, por favor. Números 23, 19. Nem filho do homem, para que mude de ideia. Será que tendo ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Deus não é homem, Deus é Deus. E ele fez uma parte da sua aliança. Ele não é homem para mentir. E ele nem é filho do homem para mentir, fazendo uma alusão ao seu próprio filho, não é? O seu filho, que é esse sim, que nós vimos aqui, é filho de Deus, amém? Por isso ele pode cumprir tudo o que ele disse. Tendo ele prometido, não fará. Tendo ele falado, não cumprirá. Todas as suas promessas têm nele o sim. Todas as suas palavras, nenhuma delas cairá. A Bíblia diz que passarão os céus e a terra, mas a sua palavra não cairá, não passará. A palavra de Deus é eterna, uma vez dada, uma vez
confirmada, uma vez celebrada, ela não voltará vazia. Ela cumprirá o seu propósito. Amém? Então tudo que Deus disse a seu respeito e a meu respeito, Deus vai cumprir. Deus vai cumprir. Ele fez uma aliança. Ele fez um pacto. E as promessas, elas são o conteúdo da aliança, do pacto. O pacto é um contrato. E neste contrato existem... Quem já viu aqui um contrato comercial de compra e venda? Você já viu? Já viu, né? Já comprou alguma coisa, vendeu, fez um contrato. O contrato é um pacto, correto? E lá no pacto, nesse contrato, você tem uma série de condições, obrigações, deveres e direitos. Não é assim? Você se compromete a fazer algo ou a receber algo mediante obrigações de cada parte. Só que nessa aliança que Deus fez conosco, Ele é aquele que promete dar, e a nossa obrigação era ter que pagar aquilo que Deus iria nos dar. Então, Ele prometeu nos dar salvação. Ele disse que iria nos salvar. O homem que havia perdido, se extraviado, Deus disse que iria então buscá-lo. Deus disse que iria trazê-lo de volta. Mas havia uma pena, havia um pagamento muito alto para que isso acontecesse. Mas Deus prometeu que iria salvar o homem. Amém? E Deus cumpriu a sua palavra. Porque Ele pagou, Ele enviou o seu Filho e pagou o preço. Então Jesus pôde pagar as obrigações que nós tínhamos nessa aliança, nesse pacto. Ele cumpriu todas as obrigações por nós. E Ele nos deu gratuitamente o amado. Ele nos deu gratuitamente para que nós recebêssemos e apenas disséssemos o quê? Amém. Porque o sim Ele fez. O amém nós precisamos fazer. Estão entendendo? Você está entendendo? Deus assinou um pacto. Deus assinou uma aliança. E Deus fez essa aliança com a humanidade. Deus fez essa aliança comigo e com você. Mas é preciso que você também assine. É preciso que você compareça e assine essa aliança. É preciso que você vá lá no cartório e diga, ponha a sua assinatura e diga, sim, eu aceito os termos deste contrato, eu aceito os termos desta aliança. E você vai então dizer que você faz parte desta aliança, desse acordo, desse pacto. Né? Quem se lembra, aqui não celebra a ceia todos os domingos, é um domingo, né? Toda vez que nós celebramos a ceia aqui, você está assinando um pacto. Projeta para mim 1 Coríntios 11, 23, por favor, irmão. Olha só o que você faz quando você vem participar da ceia do Senhor. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. É a nova aliança. O que é isto? Nova aliança é um novo pacto, é um novo acordo, é uma nova constituição de deveres, obrigações, mas também de direitos. Então, a palavra está dizendo que todas as vezes que nós tomarmos o cálice, nós estamos firmando uma nova aliança. Nós estamos ratificando. Então, cada vez que você participa da ceia, você vai lá e carimba seu nome e fala, eu estou participando
participando dessa aliança. Você consegue dar um glória a Deus por isso? Amém. Amém. Você, todas as vezes que bebe o cálice, que é o sangue do Senhor, você está selando uma aliança. Você está dizendo, esta promessa de salvação eu recebo, eu recebo, eu recebo, eu recebo, eu recebo. E a palavra diz que Deus não é homem para mentir, porque o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, todas as vezes que Deus diz sim, Ele precisa ouvir um amém. Todas as vezes que alguém se levanta em nome de Deus e traz uma palavra aqui, e levanta uma promessa de Deus, a outra parte, que é o destinatário desta promessa, precisa falar o quê? Amém. Você está entendendo o que é você proclamar, conforme nós ouvimos aqui na versão do King James, você proclamar, você falar o amém? Sabe, quando você faz isso, quando você proclama o seu amém, quando você fala amém para Deus, no mundo espiritual, você celebrou e ratificou a aliança, e no mundo espiritual não há nada que possa desfazer esta aliança, nada. Eu quero que a gente vamos recordar aquela aliança que Deus fez com o povo de Israel, na última praga, quando eles foram sair do Egito, e a ceia a passagem, né, a Páscoa dos judeus, para nós é a ceia. Quando eles saíram do Egito, qual que foi, na última praga, qual que foi a promessa de Deus para o povo de Israel? Viria uma praga, certo? Essa praga seria a última praga, a mais violenta, a mais destruidora, e essa praga iria matar todos os primogênitos, filhos primogênitos do Egito, não só dos homens, né, das famílias, mas também dos animais. Todo primogênito iria morrer. Mas Deus disse, aliança ao seu povo, e prometeu, quem matar um cordeiro e aspergir o sangue nos umbrais da porta, o anjo, que é o anjo vingador, o anjo da destruição, virá e irá passar Páscoa. Vocês vão celebrar uma Páscoa, vocês vão se reunir em família, e vocês vão comer o cordeiro com ervas amargas, lembram da história? E vão aspergir o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, nos portais das casas. Se vocês, e quem fizer isso, o anjo vai passar por cima. E o que aconteceu? O que aconteceu? Todas as famílias dos judeus aspergiram suas portas e fizeram a Páscoa. E ao fazerem isso, nenhum primogênito morreu, nenhum. Então Deus cumpriu a sua parte, cumpriu. O povo cumpriu a sua parte, cumpriu em obedecer, em ouvir a Deus e falar amém para Deus. E fazer segundo a aliança, segundo aquilo que Deus havia prometido. E nenhum morreu. Todas as vezes que você participa da ceia, o que você está fazendo? Você está aspergindo sangue nos umbrais da sua vida.
Você está aspergindo sangue nos umbrais da sua família. E o anjo da vingança e as mazelas que acontecem nesse mundo não podem entrar e matar nem você e nem sua casa, porque vocês estão protegidos pela aliança. Vocês estão protegidos pela aliança. E Deus é Senhor, e Ele governa todas as coisas, e todas as coisas estão debaixo dEle, dos pés dEle, e nada, nem potestade, nem dominadores, nenhum poder, seja do presente e do futuro, pode anular o que Deus fez e prometeu na sua vida. Amém? Nenhum poder. Desculpe, eu preciso tomar uma água. Então essa é a promessa de Deus, essa é a aliança. Deus disse sim, e nós falamos amém. Amém? Deus disse, eu vou te abençoar, e eu falo amém. Deus disse, eu vou te salvar, e eu falo amém. O que eu preciso fazer? Deus cumpriu todas as condições do acordo, e há muitas promessas neste acordo, são 7.500. Você talvez não viu todas elas, mas se você precisar, vá lá nesse acordo, entra nesse acordo, olha nesse acordo e veja o que Deus prometeu para você. O que é? É descanso? Ele prometeu que Ele seria o nosso descanso, amém? É alegria? Ele prometeu que seria a nossa alegria. É paz? Ele prometeu ser a nossa paz. É amor? Ele prometeu ser o nosso amor. É prosperidade? Ele prometeu ser prosperidade em nós. Amém? Todas as condições estão lá. O problema é que nós desconhecemos a aliança. Nós não vamos na aliança de Deus para nós para ver tudo que Ele tem. E aí nós sofremos. Por que nós sofremos tanto? Por que a nossa família sofre tanto? Por que os nossos filhos sofrem? Por que as gerações, por gerações, passam por dificuldades, problemas, por mazelas? Porque nós não conhecemos os termos da aliança. Nós não vamos em Deus saber o que Deus prometeu, porque se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E eu posso chegar para Deus e dizer, Deus, o Senhor prometeu. E se o Senhor prometeu, eu digo amém para a tua promessa. Eu digo amém para a tua aliança. E eu recebo, amém? Quando você diz amém, você já recebeu. É isso que está dizendo a Bíblia. É isso. Então, o que é uma promessa? A não ser uma aliança, um pacto que Deus fez com você e com sua família. Deus disse que eu seria salvo e minha família também. Esses são os termos da aliança. E eu disse sim para Deus. E o que vai acontecer? Eu vou ser salvo. E a minha família também vai ser salva. Ah, mas ainda tem algum problema? Não. Creia. Você simplesmente tem que crer e receber os termos que Deus estabeleceu. E não abra mão do que Deus disse. Ainda que as circunstâncias aparentemente sejam diferentes. E eu quero te mostrar isso na Bíblia. Deus fez uma aliança com Abraão. Deus disse a Abraão, Abraão, farei de você, darei a você descendentes como areias, como os grãos de areias na terra e como estrelas no céu. Não foi isso a promessa? Não foi isso um acordo, uma aliança que Deus fez com Abraão? Foi.
E Abraão tinha quantos anos quando Deus falou isso para ele? Mais de 80 anos. Sara tinha quantos anos? Mais de 80 anos. E ainda, para complicar mais, Sara era estéril. Sara era estéril. Eu tenho até que horas, pastor? Eu tenho até que horas? Você me dá um toque, por favor? Sara, tem um relógio ali, gente, olha, desse tamanho. Não tem como perder a hora. Não tem, está ali. Sara era estéril. Eles tinham mais de 80 anos e Sara era estéril. E Deus disse: vou te fazer uma grande nação. De ti virá o meu povo. Era para esse homem falar: Deus, não, essa aliança não. O Senhor faz outra coisa comigo. O Senhor me dá uma boa fazenda, me dá gado, me dá aqui uma condição boa para eu viver. Mas um povo que será gerado da minha descendência é impossível. Não dá para acreditar no que o Senhor está dizendo. Mas a Bíblia diz que Abraão disse sim. Perdão, Deus disse sim. E Abraão disse. Só que lá no Velho Testamento, Abraão fez outra coisa. O amém de Abraão foi glória a Deus. Não é isso? Lá em Romanos, Paulo disse que contra todas as circunstâncias, contra todas as aparências, contra todas as dificuldades, Abraão creu em Deus. Creu em Deus. E ele creu que teria um filho e que do seu filho viria uma nova geração através da sua descendência, de um povo escolhido por Deus. E lá Paulo diz que Abraão creu contra a esperança, contra a expectativa. Abraão creu dando o quê? Mandar muito glória a Deus, né? A irmã já leu lá. Olha, quando a circunstância estiver ruim, quando aparentemente o que Deus falou não está acontecendo, quando aparentemente não chegou, o que você tem que falar? Você falou o amém, mas ainda não chegou, o que você vai falar? Glória a Deus. Abraão creu dando glória a Deus, até que a promessa se cumpriu. E a promessa se cumpriu num determinado dia. Deus envia lá um anjo, e o anjo chega para Abraão, qual que era a mulher de Abraão? Sara, a irmã está atenta. Sara. Ele chegou e Sara estava meio escondidinha lá, os anjos entraram, e aí eles falaram com Abraão: cadê Sara? Onde é que está Sara? E ela estava lá escondida. Aí os anjos anunciaram: olha, daqui um ano, nós viremos aqui, e vocês terão um filho. E o que aconteceu? Eles voltaram. Sara, a Bíblia diz que Sara riu. Sara ainda falou: mas o que esses homens estão falando? Eu estou aqui com 90 anos, Abraão já está com mais de 100, nós temos mais de 20 anos que nós estamos esperando essa promessa, e ela não se cumpriu. Mas quem continuava, embora Sara risse, quem continuava dando glória a Deus? Quem continuava fiel? Quem continuava crendo? Abraão. Ele continuou dando glória a Deus. Senhor, não chegou ainda, mas eu te dou glória. Eu dou glória ao teu nome. O Senhor fez uma promessa. Eu creio nessa promessa. Eu creio nessa promessa. Até que o dia chegou. Amém? Meu irmão, minha irmã, creia nisso. O que Deus prometeu para você vai acontecer. Ele não é homem para mentir. E Ele não descumpre nada do que Ele falou. Ele cumpre cada uma das suas promessas. Amém? E para que nos foram dadas as promessas? Tem um texto muito rico. Lá, projeta, por favor, 2 Pedro 1, 3 e 4, irmão. Que fala, para que Deus? Qual foi o objetivo
de Deus ao nos dar sua promessa, suas promessas. Pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, o seguinte: por meio delas, Ele nos concedeu as suas preciosas, vamos ler isso juntos, irmão? Ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas, para que através dessas promessas, vocês se tornem da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Olha que riqueza! Aqui Pedro completa Paulo e diz que Deus tem algo a produzir em nós. Deus está fazendo de nós um novo homem, uma nova criatura, uma nova criação. A criação velha se passou e agora nós fomos feitos nova criatura. E o meio que Deus usou, a maneira que Deus usou, a forma que Deus usou de fazer isso, foi através de alianças. Deus fez alianças. Deus fez alianças. Deus começou com Noé. Lembra o pacto que Deus fez com Noé? A humanidade se perdeu, era pecaminosa, muito semelhante aos nossos dias, não é? Muito semelhante aos nossos dias, os tempos de Noé. A palavra fala isso, não é? Que os últimos dias seriam dias como nos tempos de Noé, que os homens casavam e se davam em casamento. Lá fala homens casavam e se davam em casamento. Homossexualidade, bestialidade, tantas perversões da humanidade, tantas perversões da humanidade. Ouvi uma esses dias que eu fiquei estarrecido. Nos Estados Unidos já tem homens fazendo cirurgias de colocar mamas e tomando hormônios para que as mamas produzam leite para eles amamentarem. É ou não é um negócio demoníaco? Deus criou o homem, Deus criou a mulher. O homem tem toda a sua natureza, toda a sua constituição, e a mulher tem toda a sua constituição. Por que que a perversão do homem quer mudar a natureza do homem, transformar o homem em mulher e a mulher em homem? Isso não é o plano de Deus. Isso acontecia já nos tempos de Noé, não nessa tecnologia, mas já era assim lá. E por causa dessa perversão, por causa desta situação, Deus, diz a Bíblia, não suportando mais a impiedade do homem, decidiu destruir a humanidade. Mas pela misericórdia dele, ele salvou uma família, em quem ele encontrou um homem justo. Havia uma família, um homem, em toda a face da terra, que Deus pôde olhar e falar: não, esse eu vou fazer com ele uma aliança. Esse é capaz de receber a minha promessa. E Deus separou aquela família, e aí nós conhecemos a história, veio a arca, e depois eles foram salvos. Qual foi o pacto que Deus fez com Noé? Quem se lembra? Deus disse: eu não destruirei mais a humanidade, Noé. Não vou destruir mais a humanidade. E me comprometo com você, que era o representante. Noé era o único representante da humanidade. Deus disse: eu me comprometo com você. Faço um pacto com você. Não vou destruir mais a humanidade. E eu vou colocar uma assinatura no céu, para que todas as vezes, está lá, é só você ver, está lá em Gênesis. Todas as vezes que você olhar para o céu e ver um arco-íris, vocês vão perceber
a minha aliança com vocês. E o que Noé tinha que fazer? Todas as vezes que olhava para aquela aliança, o que Noé fazia? Amém. Assinava junto com Deus. E Deus não destruiu mais a humanidade. Todas as vezes que você toma a ceia, é a mesma coisa. A mesma coisa, a mesma aliança. Aliança foram pactos e pactos e pactos. E aliança até chegar em Jesus, que cumpriu todas as condições exigidas por Deus. E aí Deus pode agora dispensar a si mesmo. Aí Deus pôde agora, através de Jesus, e pode agora também, pôde lá nos tempos de Jesus, quando ele morreu, e pode agora derramar do seu Espírito sobre toda a carne. E aí Deus não destrói mais a humanidade. Por quê? Porque agora a humanidade tem o seu Espírito. E o seu Espírito é indestrutível. Deus não pode destruir a si mesmo. Amém? Deus não destrói a si mesmo. Deus é fiel. Ele derramou o seu Espírito sobre toda a carne. Mas sobre toda a carne que diz amém para Ele. Que entra nessa aliança, que entra nesse pacto com Deus. Que entra nesse pacto. Amém. Aleluia, aleluia. Como eu amo os pactos de Deus. Como eu amo os termos que Deus colocou. Como são tão preciosas as promessas, são muito grandes. Muito grandes promessas. Muito grandes promessas. São mais de 7.500 promessas. Todas quantas Deus fez, Ele disse sim. Amém? Ele disse sim. E eu quero, vamos concluir. Eu quero que, se os irmãos puderem ficar de pé. Eu queria ler um texto que eu separei aqui, rapidamente, ler junto com os irmãos. Gálatas, um texto muito rico sobre isso, para os irmãos entenderem o que é um pacto, o que é uma aliança. Está lá na Bíblia, Gálatas 3, 15 em diante, fala assim, o irmão pode projetar? Irmãos, falo em termos humanos, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma aliança feita aqui entre nós, uma vez ratificada, uma vez assinada pelas partes, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Depois que eu fiz uma aliança com você, acabou, não é? Você assinou um contrato, acabou. Ninguém revoga mais. Continua, irmão. Isso é aliança humana. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como falando de muitos, porém, como falando de um só. E ao seu descendente, que é Cristo. Oh, glória! Olha só, olha que coisa tremenda. Deus fez um pacto com Abraão e disse: Abraão, eu vou te dar um filho. Do seu filho virão muitos outros e serão um povo numeroso. Mas aqui no Novo Testamento, Paulo já está dizendo que o que Deus estava dando para Abraão não era Isaque. Deus estava dando para Abraão Cristo. Isaque era uma figura de Cristo. Continua, irmão. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus não pode ser revogada pela lei, que veio 430 anos depois a ponto de anular a promessa. Continua, irmão. Porque se a herança provém de lei, já não decorre da promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Continua, irmão. Logo, para que a lei, ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Que coisa! Essa aliança, quem promulgou essa aliança foram os anjos. Eles escreveram.
e teve um mediador que foi assinar. Continua, irmão. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um só. Deus é um só. Quem foi mediador? Jesus. Ele assinou essa aliança. Continua, irmão. Está terminando. Seria então a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, então a justiça seria de fato procedente de lei. Continua. Mas a Escritura, aquilo que foi feito lá no cartório do céu, os anjos escreveram, e depois o Espírito Santo inspirou homens para que escrevessem essa escritura. Como é que chama esse livro aqui? Como é que chama? Escritura. Isso é uma escritura. Isso aqui é um pacto. É o velho, como é que nós chamamos? Velho Testamento e Novo Testamento. Velha aliança. O que é um testamento? É um pacto, é aquilo que Deus vai dar. É Velho e Novo Testamento. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo, a promessa fosse concedida a quem? A Abraão? Aos que creem. Olha só, a promessa começou, o pacto começou, a aliança começou lá em Abraão, era com Isaac, era com Jacó, veio com o povo judeu, veio com essa aliança, depois o Senhor veio, depois o Senhor morreu, o Senhor produziu a igreja, e essa aliança continuou, e essa aliança permanece, e a palavra está dizendo que essa promessa, tudo que Deus fez, está encerrado nessa escritura, e ela foi concedida aos... Quem é que crê? Sou eu e você. Nós cremos. Nós somos capazes de dizer amém para Deus. Você foi capaz de dizer amém para Jesus. Quando Ele chegou para você e disse, eu quero te salvar. Você quer ser meu filho? O que é que você disse? Amém. Sim, amém. Eu concordo, eu recebo, eu te quero. Então, essa aliança com Deus, e eu quero aqui orar com os irmãos. Quantas promessas, eu queria que você fechasse seus olhos. Quantas promessas, quantas promessas. Quantas promessas. Quantas promessas Deus já te fez. Sabe, o que Deus já te falou, Deus não vai revogar. Deus não vai revogar. Todas as vezes que você foi às Escrituras, que você pegou este livro, escrito por anjos e escrito por homens, onde Deus colocou todas as suas promessas, Deus está dizendo para nós que Ele vai cumprir. Aliás, Ele já cumpriu todas elas. Ele disse lá na cruz, tudo está consumado. Tudo está consumado. Agora, a parte de receber somos nós. A parte de dizer amém para Deus sou eu e você. Agora, Deus já cumpriu os acordos da sua aliança. Nós precisamos então crer no nosso coração e falar para Deus, Deus, eu digo amém, eu digo amém, eu digo amém, 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 amém as suas promessas, amém a tua vontade, amém, Senhor, e me submeto a esta aliança, me submeto ao teu querer, aleluia, aleluia. Sabe, muitos de nós, muitas vezes ficamos ainda vacilantes quanto a receber algo de Deus.
você ainda olha para você mesmo e você diz: eu não mereço isso. Eu não mereço, porque eu ainda tenho muito pecado. Eu ainda tenho muita iniquidade. Não há no meu coração uma inteireza. Mas eu quero te dizer uma coisa: as promessas de Deus não dependem da sua vontade. As promessas de Deus dependem do seu amém. Depende de você dizer sim, Deus dizendo sim, você confirmando com Deus e dizendo amém. É Deus pegando na sua mão e você dando a sua mão para Deus. E Deus dizendo: anda comigo, e você dizendo: Senhor, eu ando contigo. É Deus dizendo: vem comigo, e você dizendo: Senhor, eu vou contigo. Porque Ele já fez. Sabe, quando nós entramos nessa aliança com Deus, quando nós recebemos essa clareza, essa revelação, que eu posso andar com Deus, eu preciso apenas dar glória a Deus, eu preciso apenas dizer sim e amém. Lógico, Deus quer o nosso coração puro, Deus quer o nosso coração íntegro, inteiro, na presença dEle. Mas ainda que eu esteja ainda vacilante, ainda que eu esteja muitas vezes não tão confiante, mesmo assim Deus diz: caminha comigo, anda na minha presença, venha, anda comigo, eu estou te dando a minha mão. Amém? Oh meu irmão, Jesus chegou para um cego. Ele estava na cidade de Cafarnaum. E Jesus disse para o cego: vem comigo. Jesus pegou na mão daquele cego. Ele era cego de nascença, nunca tinha visto nada, e Jesus pegou na mão dele, o tirou daquela cidade, incrédulo, e levou para um lugar, e perguntou para ele: o que você quer que eu te faça? O que você quer que eu te faça? Ele prometeu que ele seria a luz do mundo. Ele prometeu que ele seria a visão das pessoas. E aquele cego entendeu que havia algo em Jesus que podia solucionar o seu problema, solucionar a sua vida. E o cego disse para Jesus: eu quero ver. E na mesma hora Jesus curou, impôs as mãos sobre ele e o curou, diz a Bíblia. Amém? Eu queria que você, sinceramente hoje, eu quero te convidar, se você tiver essa liberdade no seu coração, o Senhor está te perguntando: o que você quer que eu te faça? O que você quer que eu te faça nesta manhã? O Senhor te tirou pela mão, o Senhor te trouxe nessa reunião. Você veio aqui porque Deus quis que você viesse. E Deus está te chamando agora e te perguntando: o que quer que eu te faça? Eu gostaria que viessem aqui aquelas pessoas que querem pedir algo para Deus. Amém? Querem apresentar algo para Deus. O que você tem para apresentar para Deus? O que você tem para apresentar para Deus? Amém? Qual é a sua aflição? Qual é a sua angústia? Qual é a sua limitação? Qual é o seu temor? Qual é a sua ansiedade? Qual é a sua angústia? Qual é? O Senhor quer te dar nessa manhã. E o Senhor vai te dar. Amém? Gostaria que você colocasse a mão no seu coração agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem. Amém. E os teus ouvidos, Aleluia, estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. aleluia. Você pode dizer amém para Deus? Diga amém. Diga amém a essa aliança. Ele é um Deus de promessa. Oh, Deus não é homem. Deus não é homem para mentir. Diga amém, diga amém, diga amém. Diga amém. Oh Deus, oh Deus, oh Deus. Vai se cumprir. Sei que os seus olhos, sempre atentos, permanecem. Oh, deixa o Senhor ministrar. Abra os seus ouvidos. Estão sensíveis para ouvir. Ouça a voz do Senhor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste. Aleluia. Tu és fiel, Tu és fiel, Tu és fiel, Tu és fiel. Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de promessa. Deus não é homem, Deus que não é homem para mentir. Ele vai cumprir, Ele vai cumprir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de aliança. Levanta. Sabe, quando você levanta as mãos, você está dizendo para Deus: tudo pode. Deus está cumprindo. Creia nessa aliança, meu irmão. Oh, Deus está passando agora. Deus está passando na sua vida. Deus está passando na sua família com a sua aliança. A aliança dele. A aliança dele. Eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Seus planos. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível Aleluia. acontecer. Aleluia. Aleluia. Amém. Aliança, Deus de promessa. Deus que não é homem. Sabe, teve um homem na face da terra. Teve um homem que creu. Deus disse para ele: eu vou te dar um filho. E ele creu. Ele tinha 80 anos. Sara tinha também 70 anos. Passaram mais de 20 anos. Não importa. Não importa.
Não importa esse tempo, Deus está fazendo na sua casa, meu irmão, minha irmã. Deus está fazendo. Esse homem creu, esse homem disse amém para Deus. Quantos querem dizer amém para Deus aqui nessa manhã? Amém, 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 amém. Glória, glória a Deus, amém. Olha, tem mais algo e eu já vou passar para o pastor Júlio. Enquanto você está com a mão no seu coração, eu não sei o seu coração, mas o meu coração está batendo, 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 batendo. E a minha oração é aquela última oração que está na Bíblia, que é o último pacto que Deus fez com os homens. Uma aliança, uma promessa, que é a última que está em Apocalipse. E lá fala assim que Jesus, é Apocalipse 22, irmãos. Fala assim: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir cada um. Amém? Essa é a última promessa do Senhor. Eu venho, e venho sem demora. O Senhor voltará, meu irmão. Essa promessa tem que te bater o seu coração. Essa promessa você tem que dizer: Senhor, Senhor, venha, Maranata, Maranata, Maranata. Vamos dizer isso: Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Sela a palavra de Deus, sela essa promessa com o seu Maranata, amém? Diga Maranata. Todas as vezes que você fala Maranata, você está dizendo amém para a promessa que Jesus voltará. Amém? Ele voltará e vai te levar e vai me levar, e nós vamos receber dele o galardão, que é o reino, que é a sua promessa. Nós vamos receber a vida gloriosa. Amém? Glória a Deus. Amém.